Quando você é criança, as brincadeiras, jogos e desenhos são quase rotineiras, mas quem nunca chorou quando teve que tomar vacina? Então, os anos vão se passando e os médicos continuam dizendo que as vacinas são para o bem da população, mas raramente explicam o que elas são ou o que fazem para o nosso organismo. Como funciona a vacina? Quando um patógeno, ou seja, organismo que causa a doença no hospedeiro, é introduzido no corpo, células de defesa são automaticamente produzidas até exterminá-lo. Quando o indivíduo é vacinado, o corpo produz essas células de defesa que atacam esse patógeno e, com isso, adquire capacidade autoimune contra a doença. Isso faz com que a vacina seja um meio de anteceder a doença para que possamos obter autodefesa posteriormente. Esse vírus vem de um vetor, um ser que tem a capacidade de transmiti-lo para outros seres. Um dos vetores da dengue e do vírus da febre amarela, por exemplo, é o famoso Aedes aegypti. Os vírus são agentes causadores de uma série de doenças e os vetores são os responsáveis por sua transmissão. Quando se fala em vacinação, não se trata de uma ação de benefício individual, mas sim de um ato altruísta que trará retorno para toda uma sociedade. Quando você se vacina, ajuda na imunização de toda uma população. Mas o que tem a ver a vacinação com a imunização das pessoas? Em uma população onde há grande número de pessoas vacinadas, aqueles que recebem o agente causador, ou seja, o vírus que é a causa de determinada doença, e foram vacinados, agora não apresentam mais a capacidade de transmissão do vírus porque sua memória imunológica, por ter tido contato com ele, tem as ferramentas corretas para combatê-lo. Agora, imagine um grupo onde a maioria das pessoas se vacinam. Até mesmo aqueles que não tiveram acesso a ela serão beneficiados, pois os vetores humanos, que servem de recipiente para o vírus, foram vacinados e não mais podem transmiti-lo. Além disso, com uma ampla cobertura vacinal, a idade média onde se tem o primeiro contágio aumenta, o que facilita o controle, uma vez que, na fase adulta, o sistema imunológico, por ter uma vasta memória de diversas doenças, possui cartas na manga contra os seus causadores. Como vimos anteriormente, a vacinação consiste em inserir partes enfraquecidas de um vírus em um ser humano. Algumas pessoas podem desenvolver reações de doenças e, em casos raros, a própria doença. O número de pessoas que estão dentro dessa falha vacinal é muito inferior à cobertura proporcionada. Se aproveitando disso, grupos que se posicionam contra a vacinação ganham força nas redes sociais e mobilizam diversas pessoas a se voltarem contra os programas de saúde. É comum que muitas pessoas caiam nessa conversa, ainda mais com a grande quantidade de notícias falsas propagadas na internet hoje em dia. Os dados mostram o contrário do cenário alarmante que é forjado por esses grupos. Mas como podemos mudar a mentalidade de um grupo de pessoas que não conhecem os conceitos científicos e se posicionam contra a vacinação? A divulgação científica se coloca de frente no combate pelo conhecimento. A ciência não tem fronteiras, as paredes das universidades não limitam o conhecimento. A educação científica é essencial. Por isso, é importante que se adeque o blá 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 sofisticado da linguagem culta para que o conhecimento científico seja acessível a todos. Ensinar, construir e aplicar os conceitos científicos para a vida é fundamental.